O mito de que Nicolau II era um soberano fraco. O mito de que Nicolau II era um soberano fraco é um neologismo criado pelos realizadores da Revolução de Fevereiro para justificar seus atos de traição, peculato, ambição e sede pelo poder. Mas na época o soberano era conhecido como o imparável rolo compressor russo, devido ao medo que ocasionava com o expansismo russo, que colocava em risco não só o domínio colonial da Inglaterra, França e Alemanha, mas buscava hegemonia na Europa. Na figura ao lado, que mostra um mapa sério-cômico em inglês de 1899, podemos ter uma referência visual do status alcançado pelo imperador. Nela, o soberano aparece como um jovem bonito e decidido que marcha para o Ocidente pisando na Polônia e na Turquia. Uma amostra do respeito e temor que a Rússia causava no resto da Europa é a famosa frase do chanceler alemão Bethmann Hogue, que observou: "O futuro está na Rússia". Sob Nicolau II, a Rússia passou por um período sem precedentes de prosperidade material. Entre 1894 e 1914, sua economia teve o maior crescimento do mundo, proporcionando riqueza social e bem-estar. Durante os anos 1894 e 1914, o orçamento do Estado aumentou em 5,5 vezes, reservas de ouro em 3,7 vezes. A moeda russa foi uma das mais fortes do mundo. Neste caso, as receitas do governo cresceram sem qualquer aumento da carga fiscal. O aumento da produção de grãos foi de 78%. A produção de carvão aumentou em 325%, o cobre em 375%, o minério de ferro em 250%, o óleo em 65%. O crescimento das ferrovias ascendeu a 103% e da frota mercante em 39%. O crescimento global da economia russa, mesmo nos anos difíceis da Primeira Guerra Mundial, foi de 21,5%. De 1894 até 1914, o orçamento da educação nacional aumentou em 628%. O aumento no número de escolas foi superior a 180%, média em 227%. Escolas para meninas em 420%. E escolas públicas em 96%. No período 1880 a 1913, o ritmo do crescimento da produção industrial eram os mais altos do mundo e representaram uma média de 9% ao ano. Do início do século XX até 1909, a produção de locomotivas cresceu em 24,6%, e a produção de vagões até 1913 cresceu em 220,7%. No geral, as estatísticas mostram que, no período de 1909
a 1913, aumentou consideravelmente o valor dos fundos industriais. Em edifícios, o crescimento foi de 31,9%. Em equipamentos, o crescimento foi de 28,9%. A produção de produtos petrolíferos aumentou em 4,9%, de ferro fundido em 61,4%, de aço em 57% e de laminados em 51,4%. No setor agrícola, o crescimento mais rápido foi nos rurais, onde os equipamentos e implementos agrícolas foi em média 25% maior do que no resto da Europa. Do início do século até 1910, as receitas com a produção de grãos aumentou em 86% e a produção de gado em 108%. No que diz respeito à situação da agricultura, a coleção total de cereais, de trigo, centeio, cevada, aveia, milho, painço, trigo mourisco, ervilhas, lentilhas, feijões, soletrado. De 1909 a 1913, o aumento foi de 13,7%. E durante os anos de 1905 a 1914, a Rússia foi responsável por 20,4% da safra mundial de trigo e 51,5% de centeio. Também a cevada em aumento de 31,3%. 23,8% aveia. A produção de açúcar teve um aumento em 1909 a 1913 de 6,7% e açúcar refinado de 86,4%. O aumento com máquinas e equipamentos agrícolas foi de 17,9%. Devido às grandes obras de irrigação no Turquestão, a colheita de algodão em 1913 aumentou em 388%, abrangendo todas as necessidades da indústria têxtil russa. No período entre 1890 e 1913, a indústria russa quadruplicou a sua produtividade e os bens cobertos por ela eram de quase 4/5 da demanda interna por artigos manufaturados. 4 anos antes da Primeira Guerra Mundial, o número de sociedades anônimas recém-fundadas aumentou em 132%, enquanto o capital investido neles quase quadruplicou. De 1850 a 1913, os salários reais dos agricultores aumentou em 3,8 vezes e dos trabalhadores industriais aumentou 1,4. Em 1909 a 1913, o número de clientes dos bancos aumentou para 33%. Em 1913, o número de trabalhadores com contas bancárias atingiu a 7,6 milhões, entre eles mulheres, representavam cerca de 43% e os homens a 57%. O Império Russo era o líder na produção e processamento de petróleo. Foi o maior fornecedor desse produto para o mercado mundial. Isso foi facilitado pelo fato dessa matéria-prima ser de 4 a 5 vezes mais barato do que o petróleo americano. Com isso, podemos concluir que com a preservação das tendências de desenvolvimento que existiam nos anos de 1900 a 1914, inevitavelmente em 20 a 30 anos, a Rússia conquistaria a primazia na Europa. Quer saber mais sobre a Rússia Imperial? Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações.
Não se esqueça do like. Até o próximo vídeo.